Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro encontro de 2016 e hoje trataremos de um assunto que vem sendo bastante sugerido pelos nossos colegas, que é a união estável. Inicialmente, tenho que afirmar que união estável não é sinônimo de casamento. Casamento é um instituto formal, solene, que exige um contrato público entre as partes, que altera o estado civil das partes, que exige a expressa e inequívoca manifestação da vontade das partes e que tem uma prova do seu início, que é a certidão de casamento. Por outro lado, a união estável é um relacionamento informal, é um relacionamento que não exige documento nenhum da sua existência e que não altera o estado civil das partes. Então, nós vamos ter duas figuras jurídicas distintas. E o direito, ele protege muito mais a pessoa casada do que aquela pessoa que vive em união estável. E que bom que é assim. Digo isso porque o casamento protege sobremaneira a vontade das partes. Quando as pessoas vão se casar, elas têm que, de forma inequívoca, manifestar a sua vontade de se casar diante de testemunhas. O que não acontece na união estável. A união estável é um instituto que se baseia em um fato jurídico fundamentado num relacionamento entre duas pessoas que vivem como se casados fossem, de forma contínua, duradoura e notória. Vejam, a união estável ela é bastante complexa no caso prático, quando há divergência entre as partes, quando um afirma que vive em união estável e o outro afirma que não vive em união estável. Isso é impossível de acontecer no casamento, porque nós teremos uma certidão de casamento que comprova que eles se casaram. Na união estável, às vezes, uma das partes acredita que está apenas namorando e outra acredita que está vivendo em união estável. Nós temos casos ainda que as duas partes não pensam que estão vivendo em união estável e depois, quando uma delas falece, vem a outra e passa a sustentar isso em juízo. Então, vejam que a união estável, ela não está solidificada numa manifestação expressa e inequívoca da vontade das partes. Mas, por outro lado, é importante destacar que tanto a união estável quanto o casamento geram direitos e deveres. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. E por que as pessoas optam em viver em união estável? Antigamente, as pessoas não tinham opção. E muitas delas viviam, portanto, em união estável porque não lhes era permitido casar. O divórcio ele era proibido no Brasil até 1977, pois só a morte colocava fim ao casamento. Depois disso, as pessoas ainda optavam viver em união estável porque era muito difícil obter o divórcio. O divórcio era condicionado a prazos, e aí as pessoas não tinham muitas vezes como esperar tais prazos. Mas isso não acontece mais desde junho de 2010, porque com a emenda 66/2010, foi extremamente facilitado o divórcio. Hoje é muito fácil as pessoas se casarem e se divorciarem e se casarem novamente. E mesmo assim, muitas pessoas optam em viver em união estável. E por quê? Eu acredito que alguns por comodidade e outras por falta de informação. E é justamente essa a relevância da nossa conversa hoje, porque nós vamos aqui, nesse nosso primeiro encontro, nos limitarmos a tecer os comentários iniciais sobre a união estável, no sentido de falarmos um pouquinho do seu conceito, dos seus requisitos, para no próximo encontro, aí sim, tratarmos um pouco mais dos efeitos jurídicos da união estável. Então vamos lá. Casamento e união estável são dois institutos diferentes. A união estável passou a ser regulada no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e hoje também é regulada no Código Civil a partir do artigo 1723 e seguintes. O legislador ele não impõe um prazo de relacionamento para que aquilo seja considerado união estável, também não impõe que as pessoas morem na mesma casa, nem mesmo que tenham filhos. O que o legislador diz é que deve ser um relacionamento entre duas pessoas que vivam como se casados fossem, de forma contínua, duradoura, que esse relacionamento seja de conhecimento dos familiares e amigos do casal. Isso quer dizer que não pode ser um relacionamento oculto, clandestino.
Quem são as pessoas que podem viver união estável? As pessoas que podem viver união estável são as pessoas solteiras, as pessoas separadas judicialmente, extrajudicialmente, divorciadas, viúvas e as pessoas separadas de fato. Quem são essas pessoas? Aquelas que no papel são casadas, que não formalizaram a sua separação, mas vejam bem, que não convivem mais com o seu ex-cônjuge. Porque aquelas pessoas que estão casadas, que convivem com o seu cônjuge e que têm um relacionamento paralelo, esse relacionamento jamais será considerado união estável. O STJ já decidiu dessa maneira. Eles serão chamados de concubinato e não gerarão os direitos de união estável. Então, a pessoa que estiver separada de fato, essa sim pode vir a ter um relacionamento chamado de união estável e disso ter direitos e deveres. Agora, quando há discordância dessas pessoas em relação à união estável, seja em relação à existência desse relacionamento, ou então aos bens que foram ali partilhados, quem vai decidir? O juiz. O juiz que vai dizer se elas vivem ou não em união estável. O juiz vai analisar as provas, que podem ser documentais e podem ser também testemunhais. É muito comum que o juiz analise, por exemplo, uma declaração de imposto de renda que é feita conjuntamente, ou então um se declara dependente do outro, um plano de saúde, eles têm conta corrente juntos, ou eles adquiriram bens em comum, eles podem até morar na mesma casa. Eles vão demonstrar que a vida dos dois não era uma vida de apenas e tão somente namorados. Eles vão ter que produzir provas de que eles viviam como se casados fossem. Veja, nós temos muita insegurança jurídica em torno dessa história, porque nós ficaremos realmente dependendo de uma decisão judicial que dirá se aquele relacionamento é ou não união estável. E isso tudo não acontece com o casamento. Por isso, é bem importante que fique claro que casamento e união estável não são institutos jurídicos idênticos, são institutos diferentes, e ainda bem que é assim, porque veja, nós ainda temos pessoas que não querem o Estado interferindo na sua vida privada. Mas é claro que eu já disse que a partir do momento que elas brigam, aí muitas delas vão querer a proteção do Estado. Então, quer dizer, há uma opção para os brasileiros, aqueles que querem se casar e aqueles que querem viver em união estável. Quem pretende ter uma proteção mais segura, mais rápida, mais célere do Estado, realmente deve optar pelo casamento. A união estável, ela é um relacionamento, muitas vezes, fundado apenas em um fato jurídico, que todas as outras circunstâncias dependerão de uma prova. Então, aqui a gente finaliza a nossa conversa de hoje e na próxima semana, no nosso próximo encontro, nós trataremos dos efeitos jurídicos da união estável. Muito obrigada e até lá!